Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Você pode tomar o seu assento e enquanto você senta, cumprimente também esse crente bonito que está do seu lado. Diga, Jesus vai falar contigo esta manhã. Profetiza já na vida dele, porque Deus tem um encontro marcado para conosco esta manhã. Glória a Jesus. Que privilégio nosso, enquanto nossas crianças estão indo ao departamento infantil. Queremos aproveitar para agradecer a Deus pela nossa chegada aqui, que ainda é bem recente, né? Estamos aqui completando agora 3 meses. E eu me sinto como já se tivesse 30 anos nessa igreja, né? Porque os cultos não são diferentes dos cultos de onde eu cultuava no Brasil, na Assembleia de Deus em Abreu Lima. Meu pastor também é pernambucano, pastor Manuel Messias, pastora Norma, gosta de música, gosta de harpa de cristã, de coral. Então eu me sinto em casa, parece que não mudei, parece que eu estou continuando a adorar a Deus na beleza da sua santidade, como eu aprendi com meus pais, com os meus avós, e abraçado por essa igreja, abraçado por todos os irmãos, o carinho, né, trata a gente muitas vezes melhor do que se conhecesse há 20 anos. Que Deus recompense, que Deus tenha infinitas bênçãos sobre esta igreja, sobre esse ministério, e o nome do Senhor seja glorificado, meu presbítero Manuel. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos estar falando sobre o versículo 41 até o versículo 45. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 41 a 45. Se você achou, diga aleluia. Aleluia. Se não achou, diga misericórdia. Glória a Deus, todos acharam. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Pai, mais uma vez na tua presença estamos. Te agradecemos por tanta bondade e misericórdia outorgada às nossas vidas. Pai, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, que os nossos corações sejam flexíveis, Senhor, nesse momento, para entender a tua palavra ministrada aos nossos corações. Fica conosco, abençoando cada um dos que aqui chegaram, Pai. Faz o teu milagre, Pai. Faz o teu agir, faz o teu mover, faz o teu sobrenatural, porque só o Senhor é Deus sobre esta igreja e sobre esse ministério. Assim oramos em nome de Jesus. Mais uma vez, pode tomar seu assento. Esse texto tão conhecido já daqui dos irmãos, recentemente outros pregadores estiveram ministrando sobre a vida do profeta Elias. E com certeza você já deve ter escutado grandes e belíssimas histórias sobre esse homem de Deus, esse profeta. Perceba que é muito fácil identificar que no tempo que nós estamos falando, justamente do livro dos Reis, era um tempo que a profecia era de fato não apenas um dom, como se manifesta hoje, mas um ministério. Existia um chamado específico, existia toda uma vida de dedicação ao ministério profético. E Deus levantava sempre de geração em geração
homens separados especialmente para ser boca de Deus aqui neste lugar. Hoje nós temos o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, nós temos todas as profecias aqui diante de nós. Hoje nós temos faculdades teológicas, hoje nós temos o Espírito Santo conosco, habitando em nossos corações, mas naquele tempo em especial, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e a partir daquela profecia, a partir daquela revelação, todo o povo ficava sabendo a vontade de Deus, sabia das mudanças necessárias, sabia de quem seriam os próximos reis, sabia se haveria guerra, se haveria invasões, tudo era intermédio dos profetas e da lei. E nesse tempo em especial aqui que nós estamos falando, do profeta Elias, é um tempo muito difícil no período da vida do povo de Deus, do povo judaico, o povo de Israel, especialmente citado aqui, do rei Acabe. Depois de Saul, do rei Saul, o rei Davi reinou. Em seguida, seu filho Salomão reinou também. Com a morte de Salomão, seu filho Jeroboão começou a reinar e houve, através de guerras, houve separação. As 10 tribos acompanharam o reino do norte, Jeroboão, e 2 tribos, Benjamim e Judá, acompanharam o reino do sul. A partir dessa divisão, nós tivemos 19 reis em Israel, até o final desse período monárquico e a invasão dos babilônicos. Esses 19 reis de Israel, todos eles foram infiéis, todos eles foram idólatras, todos eles foram reis maus, todos eles irritaram a Deus. E no reino do sul, houve 17 reis em Judá e Benjamim, e todos esses 17 reis, 8 eram maus, 8 eram bons e 9 foram reis maus. Ou seja, a divisão nunca é uma divisão que abençoa. Quando a divisão é para multiplicar para o bem, maravilha. Mas nesse caso aqui, houve muito desentendimento, muito derramamento de sangue, muitas guerras, e Deus utilizava dos profetas para poder trazer conserto na vida do povo. Depois de Jeroboão, reinou Nadab, seu filho. Nadab depois reinou Baasa. Baasa logo em seguida reinou Elá. Elá logo em seguida reinou Ziri. Depois Onri, até chegar a Acabe. Onri, o pai de Acabe, um rei perverso, um rei mau, que aceitava, né, os Baalins, ou seja, os Sedônios, que traziam o ídolo Baal. E Acabe, por uma diplomacia, que é muito costume entre os povos antigos, casou-se com a filha do rei dos Sidônios, que era Jezabel. Alguém, em algum lugar da sua vida, já deve ter ouvido falar desse nome, né? E aí não traz boas lembranças, não traz uma boa esfera espiritual, porque Jezabel, ela foi, além de Acabe ser descrito na Bíblia como o pior rei de todos os tempos, não teve ninguém tão perverso como ele, tão idólatra, tão pecador, tão afastado das leis de Deus, tão afastado dos caminhos da lei. Acabe ainda se casou com Jezabel, e Jezabel trouxe os ídolos da sua terra, que era Baal e Azera, construiu altares por todo Israel, e Acabe achou pouco ainda, além dos altares sacrificados a Baal, Acabe ainda achou por bem, para agradar a sua esposa, construiu um templo para Baal. Né? Perceba que, nesse ponto, então, Deus já estava, né, irritadíssimo com o seu povo, no meio dessa crise espiritual, nessa crise sistêmica, no meio dessa falta de fé, dessa descrença, no meio desse esfriamento de mais de 60 anos, nesse momento, quando Acabe reina, já tem passado mais de 60 anos da morte de Salomão. E aí Deus levanta um homem chamado Elias. Quem era Elias? Ninguém. De onde era Elias? De lugar nenhum. Era de uma cidade chamada Tisbe. Vai demorar, se você fizer uma pesquisa aí no Google agora, para pegar muita informação sobre Tisbe. Alguns parágrafos apenas, porque não tem nenhuma expressão histórica, nem mercadológica, nem de monárquica, nada. Não tem nenhuma expressão, nada importante acontecia em Tisbe. Elias não era alguém de uma família
de profetas, seu pai não era sacerdote, seu pai não era famoso, ninguém, não era de família nenhuma, não tinha nome nenhum, não era de lugar nenhum, mas Deus achou bem escolher Elias, levantar um profeta aonde ninguém levanta, olhar para um lugar que ninguém olha, entender e achar que existe um adorador em qualquer lugar, fiel e temente a Deus, apenas disponível para ele usar. Onde estão os verdadeiros adoradores aqui? Deus está olhando para a tua família, ainda que não tenha um nome, ainda que não tenha fama, ainda que não tenha uma história real, ainda que não tenha uma sucessão de sacerdotes, você não seja filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, nem tenha sangue judaico, isso não interessa. Você foi comprado e lavado com o sangue de Jesus, Ele te escolheu, Ele te chamou e precisa de você na obra dEle. Aleluia! E ali está Elias. Aparece com uma vestimenta diferente também da característica das pessoas importantes da época. O sacerdote, ele se vestia com a sua estola sacerdotal, com seu manto, com roupas, com vários tecidos, e a roupa identificava de fato, primeiro, a classe social, e a roupa identificava também o poderio econômico, não apenas da autoridade, não apenas sendo um aristocrata ou uma autoridade eclesiástica daquela época, mas Elias, ele se vestia de pele de animal e um cinturão, ou seja, era pobre, de maré desse. Né? Estava ali Elias, e Elias decide enfrentar o sistema. Sabe quando você está lá na sua faculdade, quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá no seu bairro, e as pessoas dizem, aqui sempre foi assim. Quando eu cheguei, já estava assim. Aqui é costume do lugar. Aqui na empresa, a cultura é essa. Aqui na escola, na faculdade, todo mundo fala assim. Você também vai ter que falar assim. Ei, você é crente, você é escolhido do Senhor, você tem chamada de Deus, você vai fazer a diferença. Aonde Deus te colocou, é porque Ele quer mudar, transformar. Você é estrela, você é sal, você é luz, você tem compromisso com esta palavra. Diga glória a Deus. E Elias resolveu enfrentar o sistema. Nós não estamos falando de entrar na justiça com um processo, de procurar um advogado e fazer todo o trâmite judicial na corte. Nós não estamos falando disso. Ele meteu o dedão na cara do rei e disse, daqui por diante não chove segundo a minha palavra. Primeiro, quem é você? Ninguém, de lugar nenhum. Qual é teu nome? Ninguém. Eu sou Elias de Tisbe. Tisbe, nunca ouvi falar em Tisbe. Mas segundo a minha palavra, não vai mais chover sobre esta terra. Irmão, quando a gente profetiza assim, Deus vai te abençoar. Não é bom? É fácil e é óbvio. E Deus quer abençoar. Deus vai revelando como vai abençoar, de que forma vai abençoar. Mas isso é uma profecia que a mente, que é a coesão, que a razão entende. Imagina chegar alguém e dizer assim, não vai chover mais em Dallas. O que é que todo mundo vai falar? Isso é um charlatão. Isso é um mentiroso. Ou isso é um maluco interna, onde é um hospício. Não vai chover. E outra coisa, não adianta nenhum outro profeta falar, isso segundo a minha palavra. Irmão, quando você tem a autoridade de Deus, Deus honra o que você fala. A tua boca é profecia de Deus, viva. Saiba usar a tua boca para o bem e não para o mal. Abençoe sua família, abençoe seu ministério, abençoe seu trabalho, abençoe suas finanças. É Deus na tua boca, profetize. E ali Elias decidiu mandar parar a chuva. Não existe nenhum versículo na Bíblia, nenhum texto, que diz que foi Deus que mandou Elias falar isso. Não tem. Existe o texto que Deus avisa a Elias que vai mandar chover. Mas não tem a ordem de Deus dizendo, Elias, vai lá e diz que vai parar de chover. Foi uma decisão pessoal de Elias. Há momentos que Deus nos coloca diante de uma situação e que não vai ter um profeta te falando o que vai acontecer na tua vida. Talvez não vai ter um conselho
diretamente específico para a situação, mas baseado na tua fé, baseado na tua experiência com Deus, baseado no que Deus já te mostrou, você vai tomar a decisão certa e você vai estar do lado certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Elias decide dar essa profecia, não vai chover. E é segundo a minha palavra, mesmo que alguém venha profetizar, não vai chover. Não vai chover, segundo a minha palavra. Deus honra a palavra do homem de Deus. E aí, Elias se retira de cena, Deus leva Elias para o ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite, a 150 quilômetros de onde ele estava, ele obviamente se torna ausente no ostracismo, fica no silêncio. Os historiadores dizem que esse período pode ter durado aproximadamente 2 anos. E ele fica ali no ribeiro, tomando água, e Deus fala para ele, olha, você está escondido, você está guardado por mim, você está aqui à sombra do Onipotente, ninguém te acha aqui, Elias. E como é que você vai comer? Não se preocupe não, que eu vou mandar garçom para você. Que garçom é esse que Jeová mandou? Não foi do restaurante classe A, super luxuoso, não é? O profeta, irmão, foi alimentado pelos garçons chamados corvos. Os corvos pegavam carne e levavam para Elias, de manhã e de tarde. Olha só o que é que eu olho na vida de quem tem compromisso com Deus. De manhã e de tarde, os corvos iam lá alimentar Elias. O que é que isso me ensina? Que você bebe da água, bebe da providência, que é natural, bebe daquele rio que está diante de você, mas você também vai poder experimentar no tempo de crise, no tempo da seca, o sobrenatural de Deus. Deus pode até mandar animal trazer comida para você, é natural no rio e sobrenatural nos corvos. Deus manda a teu respeito, Deus está dando a ordem, Deus vai mandar alguém a teu respeito fazer o que é necessário, segundo a vontade dEle. Só se você crer, levanta a mão e glorifica esse Deus que é poderoso. A gente é assim, a gente vive no natural e no sobrenatural. Ou crê ou não crê, irmão. Chega um momento, ou você decide obedecer a voz de Deus, ou vai ficar de cabeçada em cabeçada, de problema em de problema. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Aquele crente no mesmo lugar, não avança, é sempre com as mesmas reclamações, é sempre com os mesmos problemas, é sempre menino espiritual. Ei, mas chegou o momento de você sair desse deserto e receber o sobrenatural de Deus. Só que a profecia foi parar de chover. E nesse momento que para de chover, também para de ter água nos rios. E chega um momento que aconteceu o quê? Ele também recebeu parte do cumprimento da sua própria profecia. O ribeiro secou. Aí Deus disse assim, eu vou te sustentar em outro lugar agora. Aonde, Senhor? Agora Deus vai me colocar num lugar. Eu sou homem de Deus, eu tenho chamada, eu tenho me dedicado ao ministério, eu enfrentei o sistema, eu enfrentei Acabe, o rei idólatra. Eu acredito que Deus agora vai me colocar num palácio, num país que me proteja dessa perseguição de Jezabel e de Elias e de Acabe. Diz a palavra que Acabe e Jezabel mandaram mensageiros para todas as nações vizinhas, dando a descrição de Elias, de desconhecido passou a ser o mais procurado. E onde se chegava em todas as nações, não, aqui ninguém viu Elias, aqui ninguém viu Elias, porque aquele que Deus guarda, aquele que Deus esconde, ninguém acha. Ei, Deus está te guardando nesse lugar. Aqui a polícia não tem autoridade sobre a tua vida, os governos não têm autoridade sobre a tua vida, ninguém tem autoridade sobre a tua vida, a não ser que Deus permita. Fica tranquilo, Deus está te guardando. E aí, Elias agora começa a pensar, vai melhorar a minha situação. Para quem mora em rio e come todo dia a mesma coisa e agora está sem água, então eu vou para um lugar melhor. Com certeza, Deus só vai me levar para um lugar melhor. Não tem como piorar. Não tem como o que está ruim ficar tão pior assim. E aí Deus disse assim, ó, eu já tenho separado uma pessoa lá em Serepta para cuidar de ti. Eu disse, agorinha, já estou me levantando. Aí Deus disse assim, é uma viúva. Não estamos falando de uma viúva rica, que herdou uma herança muito grande, que mora num país de primeiro mundo, que tinha um seguro de $1 milhão. Nós estamos falando de uma viúva daqueles tempos. Viúva naqueles tempos era sustentada por outros. Muitas vezes,
a herança que o marido deixava, a família do marido, ou os filhos tomavam posse, e ela comia de favor dos filhos ou dos levitas. Os levitas é que sustentavam as viúvas. Perdia o seu direito, não tinha herança. E aí Deus disse assim, não, mas eu tenho como sustentar a viúva e tenho como te sustentar. Vai, Elias, procura a viúva. E Elias chegou lá em Serepta. Deus já tinha falado também ao coração da viúva, ele começou a falar do problema dele, que era a fome, estava com fome. E aí a viúva disse assim, olha, eu estou indo fazer uma refeição para mim e para o meu filho, não sei nem se dá para os dois, ou a gente vai dividir aqui, mas a gente vai só comer para morrer. Elias coçou a cabeça assim, de onde Deus me tirou e aonde eu estou. Mas tem um diferencial. Quem tem Deus, quem tem a autoridade de Deus, quem tem a chamada, quem tem a unção de Deus, essa palavra tem poder. Mais uma vez, Deus honra a palavra do profeta. E o profeta diz, mulher, essa comida que tu vai fazer para tu e para o teu filho, essa oferta, essa última oferta que você tinha para você comer, você vai dar na igreja. Como assim? Você vai trazer para o profeta. Deus experimenta a nossa fé. Deus, ele nos prova. E a viúva disse, vou fazer. Que mesmo contra a vontade, mesmo contra a razão, outra profecia, outra ordem, que era irracional. Ninguém jamais, nenhuma mãe, tiraria a última refeição do seu filho para dar para um desconhecido. Impossível. Nenhuma mãe faria isso. Mas aquela mulher viu em Elias um homem de Deus, fez a última refeição, levou para o homem de Deus. E ele disse assim, olha, não vai acabar a tua farinha, nem o azeite, nem acaba a farinha, nem acaba azeite, nem acaba a farinha, nem acaba azeite, enquanto a chuva não chegar. Glória a Deus. Então, apesar de todas as casas da redondeza estarem acabando farinha e azeite, apesar da vizinhança todinha estar sofrendo, apesar do povo de Israel todinho estar sofrendo, Deus decide enviar o homem de Deus para abençoar a viúva. Ei, quando Deus enviar o profeta na tua vida, quando a palavra de Deus chegar na tua vida, é para te abençoar. Não teme, faz aquilo que Deus está te pedindo para fazer. E não acabou nem farinha nem azeite. Enquanto a chuva não chegou, esse é o texto bíblico, aquela mulher fazia todo dia sua comida, quando voltava para a panela, quando olhava para a botija, ainda tinha. E botava de novo, ainda tinha. Eu não sei se você tem um milagre desse parecido para contar. Quantas vezes Deus já te providenciou, né? Muitas vezes você não tinha mais nada, mas Deus enviou ou não deixou faltar. Quem é que já aconteceu isso aqui? Ó? Lá em casa, eu e Carla solteiros, casados, recém-casados, saindo da vida de solteiro, aprendendo a fazer orçamento familiar, aprendendo a contar ali direitinho, isso aqui eu pago agora, isso aqui é dia tal, e a gente se apertou. E meu casamento é um casamento inesquecível, porque eu fiz a festa de casamento, fiz uma viagem para Fortaleza, lá de Recife para Fortaleza, e dividi em várias parcelas suaves, então todos os meses eu tinha que lembrar, né, da parcela do meu casamento, da festa e das viagens. Foi muito bom, foi maravilha, Deus nos ajudou, mas foi um momento de aperto. E naquele momento de aperto, a gente sempre tem no Brasil o costume de comprar 2 botijões de gás. E aí, quando um esvazia, você já automaticamente coloca o outro, que estava cheio, e você espera o momento oportuno do pagamento chegar, para poder comprar aquele botijão que esvaziou. E aí a gente, no início do mês, esqueceu, irmã Etienne, de comprar o bujão. Esqueceu agora esse mês, agora só no mês que vem. E esqueceu também no mês que vem, esquecemos. Daqui a pouco, o gás acabou no 3º mês. Não, mas mês que vem ainda está funcionando. Ficamos 4 meses com um botijão de gás, porque não tinha condições de comprar. Eu sei que Deus, ele mantém, ele provê, ele faz. Só quem crê que já passou por um milagre parecido. Diga glória a Deus. 4 meses com um botijão de gás. Aí depois que eu passei a comprar, durava 1 mês e meio no máximo, 45 dias.
É Deus quem provê, é Deus que cuida, é Deus que não deixa faltar. Basta você ser fiel a esse Deus poderoso. Ei, não vai faltar na tua casa. Você não vai passar vergonha. Você não vai sair daí pedindo esmola. O salmista Davi diz: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Você não vai ser mendigo. Você foi chamado e Deus vai te sustentar. Se prepara, Deus vai te sustentar. Parece que vai acabar, não acaba. Deus te sustenta, Deus te sustenta. Glória a Deus. E aí não acabava na casa da viúva. Passado um tempo, a procura por Elias era cada vez maior. Estava na Interpol, no FBI, na Rússia, na polícia chinesa, todo mundo procurando Elias. Ninguém achava Elias na casa da viúva. Aí o filho da viúva adoece, morre. E a viúva chega para Elias: Elias, estou encurtando a história. O que é que você veio fazer aqui? Você veio me lembrar dos meus pecados? Olha o que aconteceu agora com meu filho. Meu filho está morto. Imagina se Elias fosse dar uma resposta. Imagina se Elias fosse assim: não, eu sou homem de Deus. Por que você está falando isso? Elias respeitou a dor daquela mãe. Respeitou a dor daquela mulher, o silêncio. Não brigou com ela, não amaldiçoou. Soube o momento de ficar calado e disse: cadê o teu filho? Me dá teu filho. Pegou o filho, botou nos braços, foi até o quarto, o lugar onde ele orava, o lugar onde ele tinha intimidade com Deus, o lugar onde ele se consagrava ao Senhor. Ali a Bíblia diz que ele abraçou, se colocou sobre o menino, se abraçou o menino 3 vezes, e orou e clamou ao Senhor, e fez até um acordo com Deus: Deus, se for o caso, me leva e deixa esse menino vivo. E aí, de repente, com aquela oração, Deus faz voltar a alma do menino, e o menino respira, acorda, e Elias devolve a criança à sua mãe. Irmãos, Elias novamente é um profeta ousado. É alguém que desafia o sobrenatural, que desafia a fé, que pode ser considerado, de fato, um dos maiores profetas de todos os tempos. Porque até esse momento não há nenhum registro bíblico de ressurreição. Ninguém havia ressuscitado até esse momento. Ei, sabe o que eu quero aprender com esse texto nessa manhã? De acordo com a tua fé, Deus vai fazer coisas que nunca fez na vida de ninguém. Se você crer, se você profetizar, se você clamar, Deus pode fazer coisas novas. Deus pode fazer novas coisas nesse ministério, na tua vida, na tua casa, na tua família. Basta você orar e crer que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ninguém nunca havia ressuscitado, mas Deus ressuscitou com a fé de Elias, com a oração de Elias. E Elias sai da casa da viúva. Deus fala para Elias: agora é hora de apresentar-se para Acabe. Pela contagem dos tempos, os teólogos especialistas dizem que já se passavam ali algo de torno de 3 anos. E Elias, e Tiago, em capítulo 5, versículo 17, Tiago diz que o período correto foram 3 anos e 6 meses. E aí Deus fala para Elias: se apresenta para Acabe. E aí Acabe se encontra com Elias. Elias propõe um desafio. Lembra que a idolatria estava cercada, de todos os bosques, todos os altares em Israel. Os profetas do Senhor haviam sido mortos por Jezabel. Era um momento de completo e total esfriamento, esvaziamento dos costumes, dos compromissos, da lei. Acabe era um rei muito perverso. E Elias estava se sentindo sozinho. Elias se sentia praticamente o último crente. E aí Elias faz um grande desafio com Acabe: olha, você tem servido a Baal todos esses anos, abandonando Deus dos teus pais, abandonando a lei. Vamos fazer um desafio. Qual é o desafio? Vamos ao Carmelo, ao Monte Carmelo. Vamos fazer 2 altares. Chame os 450 profetas de Baal. Chame os 400 profetas de Azera. No total de 850 mentirosos. Gente, para falar a verdade é pouco, mas para mentir se junta aos montes. Não é verdade? Quer que sua história
fique conhecida no bairro todo, na cidade toda, procure o mais fofoqueiro, procure a mais fofoqueira, que vai dizer a sua história todinha na cidade, ainda aumentando e contando e dobrando. Quando você chegar à sua história, já chegou, não é verdade? Então perceba, 850 profetas. Acabe acha o desafio bom e o povo também acha o desafio bom. Então vamos ver. O Deus que responder ao sacrifício, à oferenda, o Deus que responder, esse sim é o verdadeiro Deus. Seja Baal, seja Deus, o verdadeiro Senhor. Vamos ver então. Vamos oferecer. Mas eu vou dar uma vantagem para vocês. Vocês começam, vocês podem começar. Eu não vou nem começar. Deixa vocês começar, né? Eu vou ficar caladinho na minha. Estou calado há 3 anos e meio. Vocês podem começar. É como se fosse, né, dar uma vantagem. Pode ficar à vontade aí, faça o que vocês quiserem. Monte o altar de vocês, ofereça o sacrifício, né? Clamem em alta voz. E aí a gente começa a entender o significado da luta de Elias, da luta do Senhor contra Baal, contra o falso Deus. Porque Baal era considerado, naquele momento, o Deus da natureza, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Azera, né, a esposa fictícia na mitologia da esposa de Baal, a outra deusa de Jezabel, era a deusa da guerra, a deusa da fertilidade também, como Baal era. E aí, Elias decide atacar, na essência, o que era Baal e o que era Azera, porque se eles de fato eram os deuses da chuva, a profecia de Elias não se cumpriria. Elias diz, não vai chover. Mas se Baal era Deus, a chuva ia continuar normal. Então esse era o enfrentamento. E o último enfrentamento de Elias era ali no Monte Carmelo, onde todo Israel pudesse ver o que Deus iria fazer poderosamente naquele dia, um dia que ficaria na história, um dia que no dia 24 de agosto de 2019, nós iríamos estar aqui nessa igreja, Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, dizendo essa história, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí sobe no Monte Carmelo, prepara-se o altar, e os 850 profetas começam a clamar, de manhã até o meio-dia. Quando dá meio-dia, que Elias estava esperando eles se cansarem, isso era estratégia, Elias queria que eles se cansassem mesmo, porque não ia acontecer nada, Elias já sabia que não ia acontecer nada, porque só existe um Deus, o verdadeiro Deus. E aí, quando dá meio-dia, Elias começa a zombar, a caçoar, diz, olha, vocês têm que gritar mais alto, vocês estão gritando muito baixo, né? Elias, uma linguagem de hoje, Elias começa a trollar, né? Elias começa assim, será que ele não está viajando? Será que ele não está ocupado? Será que ele não está dormindo? Vocês têm que gritar mais alto, grita mais alto. Aí que eles se irritaram, né? E começaram a gritar mais alto e mais forte, e suando. A Bíblia diz que eles ficaram fatigados, ficaram exaustos, começaram daqui a pouco, além de tanta gritaria, começaram a sacrificar eles mesmos, começaram a se cortar, se autoflagelar. Disse, não é possível que Baal não responda. Estava Israel envergonhado, estava Acabe envergonhado, Jezabel envergonhado, e Elias coçando o queixo. Pronto, agora já posso começar? Já posso entrar? Já posso oferecer meu culto? Ei, vai chegar a hora de que você vai ser visto e lembrado como um verdadeiro adorador, que não se mistura com o Baal desta terra e com a Azera desta terra. Tem Baal aqui também. Ainda tem Baal, né? Ainda tem falsos deuses, em todos os lugares tem Baal. E aí Elias deixou eles se cansarem muito, exaustos, fatigados, se autoflagelaram. E Elias agora decide oferecer um culto a Deus, um sacrifício. Então a primeira fase é a fase da crise, a fase de enfrentar o sistema. A segunda fase que nós estamos falando agora é a fase da adoração, a fase do culto. E Elias decide fazer um sacrifício. Dentro dos sacrifícios levíticos, havia 5 modalidades de sacrifício. O primeiro era o holocausto. Era oferecido um boi ou um bezerro, de acordo com a condição social de quem estava oferecendo, ou se era o sacrifício anual no holocausto. E os mais pobres ofereciam, nem que fosse um pássaro, uma pombinha, mas era oferecido. O segundo momento era um momento, junto com aquele sacrifício, aquele holocausto, oferecer os manjares,
né, o trigo, a farinha, o azeite, a oferta de libação, né, para que desse um cheiro bom durante aquele sacrifício. Era o modelo de adoração daquela época. Me entenda bem, aquele sacrifício atenuava os pecados, aquele sacrifício era apenas uma sombra, cobria apenas os pecados, mas não perdoava pecados. Era uma simbologia do que aconteceria com a vinda de Jesus, ele como cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito, ele como um sacerdote perfeito, iria subir a cruz, não apenas para encobrir pecados, não apenas para maquiar, não apenas para ser uma sombra sobre os pecados, mas para purificar pecados, para perdoar pecados, para restaurar o homem, para ligar novamente o homem a Deus, de uma vez por todas. Mas estava ali Elias oferecendo um sacrifício. Perceba que Elias, ele pede que o altar, quando ele arruma o altar, ele pede que seja feito, né, um caminho ali para ele encher de água. Ele faz um rego ao redor do altar, ele cava ali um rego e diz, traz aí 4 cântaros e vamos encher isso aqui de água. Eu quero que molhe a lenha, eu quero que molhe as pedras, eu quero que molhe o bezerro, eu quero que encha tudo isso aqui de água. E eu vou orar a Deus, eu vou cultuar a Deus. Ele, depois da oferta de libação, da oferta de holocausto, ele oferece a oferta de manjares, que é o versículo, glória a Deus, o versículo 36 do capítulo 18, mesmo capítulo que nós lemos. E aí ele oferece a oferta de manjares, que era essa oferta de adoração. Depois que era oferecido o holocausto, era oferecida em seguida a oferta de manjares. E essa oferta de manjares era uma oferta de adoração. Era a oferta dizendo assim, que nós estamos nos submetendo a Deus, nós estamos nos submetendo à sua vontade, reconhecendo a sua soberania. Primeiro era pelo perdão, era o holocausto geral, depois era a oferta de adoração. E aí eu entendo como é tão difícil, naquele momento de escassez, naquele momento de seca, naquele momento de faltar tudo, de tudo se acabar. Ele ainda encontrou 4 cântaros de água, ainda encontrou farinha, ainda encontrou azeite. Parece que no momento mais difícil, no maior momento de sequidão da nossa vida, ainda tem alguma coisa para adorar a Deus, ainda tem alguma coisa para ofertar a Deus. Deus está esperando talvez a tua última oferta, o teu último sacrifício, no meio dessa crise, onde todo mundo diz assim, não, agora não tem mais como adorar, já tem tanto tempo que a gente está clamando pela chuva, nada está acontecendo, vamos morrer mesmo nessa situação. Elias decide adorar. E seca, irmão, vocês sabem, todo mundo aqui já ouviu falar na seca, por ser brasileira, ou pelo menos por estudar, saber o que é seca. Existiu no Brasil, pelo menos no último século, 2 grandes secas. Na seca de 1930 e pouco, na década de 30, teve uma seca catastrófica. E, ultimamente, finalzinho da década de 70 e no início da década de 80, teve outra grande seca que durou 5 anos no Nordeste, né, de 79 a 83, essa seca ela matou mais de 90% do rebanho do Nordeste, matou muita gente. As pessoas que não queriam abandonar suas casas morreram de fome, né, foram achados, depois de alguns anos, foram achados vários enterros, né, vários cadáveres, vários esqueletos, né, de tanta gente que foi enterrado de fome, que morreu, abandonadas. Cidades foram esvaziadas no Nordeste, no sertão, na década, finalzinho de 79 até 83. Isso é com histórico, você pode pesquisar. Essa seca foi terrível. Muita gente migrou para o sudeste do país, para São Paulo, né? Foi a pior seca do mundo, da história mundial, foi registrado na geografia. Foi essa seca que aconteceu no Brasil de 79 a 83. Foi muito triste, muita gente morreu, não se sabe nem, muita gente está desaparecida até hoje, a família nunca mais encontrou. Foi muito triste. Então, quando alguém acha difícil passar 3 anos sem chuva, que é essa história aqui que nós estamos relatando, no Brasil e recentemente passou 5 anos sem chover no sertão nordestino, de 79 a 83. Então, isso aqui é pura e simplesmente a verdade bíblica. Eu creio 100% no que nós estamos relatando essa manhã. E no meio dessa seca, Elias consegue ainda ofertar manjares. Já era difícil ofertar um animal. Observe que um pouquinho antes na história, Acabe está mandando procurar
até ervas para os seus animais, porque já tinha acabado tudo até para animal, né? Os animais também já estavam morrendo. E aí Elias decide fazer essa adoração. Ei, você está na crise, você está passando por algum tipo de crise, continue cultuando a Deus, continue fiel a Deus, continue abrindo a sua boca para adorar a Deus, continue vindo nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, continue vindo no domingo, continue abrindo a tua boca de manhã e dando culto ao Senhor, dando louvor, dando adoração. Vale a pena continuar adorando esse Deus. A crise vai passar, não vai durar para sempre essa seca, não dura para sempre. Há um momento que a tua oração e a tua adoração vai chegar diante de Deus. E essa adoração chegou diante de Deus. Esse culto que ele é sozinho. Aqui é bom porque nós estamos cultuando em coinonia, em comunhão, em congregação. Nós estamos aqui em um grupo maravilhoso de crentes tementes a Deus e temos liberdade para orar, para cultuar, para levantar as nossas mãos, para saltar de alegria na presença do Senhor. Elias estava adorando sozinho, diante de uma nação inteira que não acreditava mais em Deus. Elias decidiu fazer essa adoração. E aí, quando ele termina a sua adoração, ele diz para o Senhor. Não precisou um dia todo com os Balaíns. Ele fez apenas essa oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Israel. Manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Consumiu também a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Acabou Baal! Esse é o momento que a gente passa na vida, o momento primeiro de crise, o segundo momento de adoração em meio à crise, e esse terceiro momento, o momento de aliança com Deus. Ei, vale a pena fazer aliança com Deus. A partir daquele momento, é um novo tempo na vida de Israel. Elias diz: mata esses profetas mentirosos, cansados, tudinho. Por quê? Porque eles já haviam matado todos os profetas do Senhor. Então não era pura maldade de Elias, era julgamento da época. Eles estavam sendo punidos pelos que eles fizeram. Mataram os profetas do Senhor. E aí mataram todos os profetas de Baal e de Azera. E Elias, aqui que eu vejo a fé desse profeta, que eu nunca vi uma fé para desafiar tanto, né, a sua própria natureza humana e a sua própria crença. Olha que coisa bonita que nós lemos aqui. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Irmão, isso é negócio para crente maluco. Não tinha nada no céu, 3 anos e meio sem chover, mas Elias tinha acabado de oferecer um culto, tinha acabado de ver fogo do céu descer. Elias agora, irmão, estava pegando até no céu e dizendo: vai chover, eu já estou até escutando. É assim mesmo, Deus gosta desses crentes meio malucos, que tem fé, que acredita que vai acontecer. Quem crê no milagre, mesmo que seja impossível, mesmo que pareça que não vai acontecer, já começa pedindo a Deus e dizendo: eu já estou escutando o milagre, eu já estou escutando, eu já estou crendo que o milagre vai acontecer. É negócio de crente maluco, irmão. Foge à racionalidade. Ninguém está escutando. Eu estou escutando. Se fosse música assim, está desafinado, não está escutando nada, não tem som nenhum. Música é meio maluco, começa a ver a sonoridade das lâmpadas e diz assim: isso é um si bemol, isso é um lá. É negócio de maluco, só Deus entende, né? Mas o Elias diz assim: eu estou escutando é chuva. Mas como? Ninguém está vendo nada. O fogo a gente viu, mas chuva ninguém está escutando nada. Eu estou escutando. E o negócio é o seguinte: começa a correr, que a chuva lá vem aí. Começa a correr. O que você está fazendo? Você está parado, está orando, está buscando, está correndo, está fazendo o que Deus te mandou fazer, está crendo que o milagre vai acontecer? Ei, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Pela tua fé. Às vezes, pela minha pequena fé, Deus ainda não fez. Não é que Deus não possa fazer. Deus faz. Ele faz sim. Mas a minha fé, eu que ainda não estou preparado para receber o milagre do Senhor. Mas foi feita a adoração, foi feito aquele culto, foi feita a aliança com o Senhor. Foi reconhecido que só Ele é o Deus verdadeiro, que só Ele é Senhor. E aí Elias decide acreditar agora na chuva. Outra maluquice. Primeiro, profetizar que não vai chover, mas aconteceu. E outra maluquice, profetizar que agora lá vem chuva.
A Bíblia diz que nos tempos de Noé não tinha nem havido chuva ainda, e Noé vivia dizendo assim, vai chover. Vocês estão aí preocupados em só se casar, em comer, em beber, né? E vocês estão preocupados só com as coisas dessa vida, mas vai chover. Isso é um doido, isso é maluco, está na Bíblia. Tinha o Noé como louco. Só conseguiu salvar ele e a família dele, mas choveu. Aí você decide acreditar em quê? Que vai chover ou acreditar nesse mundo? Acreditar em Baal, acreditar em Astarote, em Azer? Não, acredita que vai chover. Deus é poderoso para mandar a chuva no momento certo. Irmão, Acabe começa a correr, viu que o profeta que faz descer fogo do céu mandou ele correr, agora ele está correndo mesmo. Aí Acabe correu, entrou no palácio, e disse, agora vamos esperar, né? Era necessária a chuva, 3 anos e meio. Os ribeiros secaram, a fome era grande, os animais morrendo, a privação era grande, e existiu aquele conserto. Pelo menos naquele momento o povo se consertou com Deus, o culto foi verdadeiro. E Elias volta ao Monte Carmelo, sobe de novo, depois dessa conversa que ele teve com Acabe, começa a se ajoelhar e orar. Ou seja, você profetiza, você crê que vai acontecer, a fé existe, você sente a fé arder na sua vida, mas continua clamando, continua orando. É Deus quem decide o momento certo de mandar a chuva. E ele começou a orar e disse para o seu moço, já estou praticamente concluindo, dá uma olhadinha aí para o mar, o que é que você está enxergando? Se você for na geografia bíblica, ou entrar aí no Google Maps, você vai ver que do Carmelo dá para ver o mar Mediterrâneo, na parte leste do Monte Carmelo. E ele começou a olhar e disse assim, não estou vendo nada. O jovem, o auxiliar ali, diz que todo profeta tinha uma escola de profetas. Elias é um deles que não tinha apenas uma escola. A Bíblia diz que no final da sua jornada, Elias foi visitar os profetas de Judá, foi visitar os profetas que haviam em Jericó, foi visitar os profetas que haviam no Jordão, e cada lugar que ele tinha 50 ou mais profetas seguidores, né? O que um homem pode levantar uma geração de seguidores para o bem, para louvar e para adorar a Deus. E Elias de joelho, orando em cima do monte, no lugar onde Deus respondeu com fogo. O mesmo Deus que responde com fogo é o mesmo Deus que responde com chuva, que não é Baal que manda na chuva, é Deus que manda na natureza, é Ele que domina o universo, a rotação, a translação, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, o pastor Miguel ministrando sobre a rotação, a translação da terra, as galáxias, o equilíbrio do universo, as massas. Gente, é Deus quem controla o universo, é Deus que manda em chuva em tudo, nas marés, é Deus que fez a lua para controlar as marés. Ou como Deus, dê um glória a esse Deus poderoso, adora esse Deus que tudo está no controle. Se o universo está no controle das suas mãos, imagina a tua vida. Ele sabe o início, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. Só descansa no Senhor. E Elias orando, orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nada de chuva, nada. Mas no ouvido dele, ele escutava ruído de chuva. Ele escutava ruído de abundante chuva. No tempo que eu passei na aeronáutica, que foram 9 anos, eu tive o privilégio de estudar um pouquinho de meteorologia. O controlador de tráfego aéreo, ele é obrigado a saber um pouco de meteorologia, porque o avião, muitas vezes, ele precisa fazer um desvio de uma formação meteorológica, e é natural que você saiba do que está acontecendo para dar uma informação correta, para manter o voo de maneira segura, para que não aconteça nenhuma tragédia. As tragédias acontecem. Em maio de 2009, a última grande tragédia por meteorologia foi em maio de 2009, um avião saiu do Rio de Janeiro, Air France 447, já estava sobrevoando a ilha de Fernando de Noronha, indo para a França, e ele encontrou-se com uma formação meteorológica muito densa, pastor Tiago, e essa formação meteorológica derrubou o Air France, né? E muita gente morreu, mais de 300 pessoas morreram naquele voo do Airbus, do Air France, e muita gente foi enterrado lá em Paulista, no cemitério de Paulista, né, no Morada da Paz de Paulista. Muitos franceses, existe lá vários franceses enterrados. Passou mais de meses procurando os corpos dentro da água, caixa preta, tudo isso. O avião bateu numa formação meteorológica. Os equipamentos do avião entraram na tempestade, falharam, deram leituras erradas. O piloto pensou que podia acelerar, entrou em cheio dentro daquela nuvem densa, e lá dentro dessas formações meteorológicas pesadas, tem pedra de gelo do tamanho de um carro. Estou falando isso para ninguém ficar com medo de viajar, não.
E a cantora Isa de Lucena, então, que está sempre viajando pela Europa, pelo mundo todo. Pelo amor de Deus, não estou falando isso para ninguém ficar com medo de viajar. Mas é que é real. Existem os equipamentos em terra e no ar, no avião, para prever com muita antecedência essa formação meteorológica. O piloto viu, achou que daria, a leitura foi errônea, no solo foi avisado e ele enfrentou. Quando ele enfrentou, aconteceu o pior. Né? A decisão, a última, é do piloto. E aconteceu isso. Dentro da meteorologia, a gente aprende que existem 10 tipos de nuvens. Eu até anotei, que faz muito tempo que eu saí da faculdade, então anotei aqui. Existe as nuvens baixas, que é as nuvens estratos, aquelas nuvens que parecem algodãozinho, assim, bem fininha, bem baixinha, levezinha. Estratocúmulos, as nimbus estratos, que já são nuvens muito baixas, até 2 quilômetros de altura, 1,5 milha, mais ou menos. Mas já chove, mas aquele chuvisco. Quando você vê chuviscando, e depois não tem chuva mais pesada, é só um chuviscozinho, é chamada nimbus estratos, e acúmulos, que já chove mais um pouquinho, mas é aquela chuva de verão, são nuvens passageiras, são nuvens rápidas, chove 10, 15 minutos, aquela chuvinha do final da tarde para. A chuva de Belém. Alguém aqui já morou em Belém do Pará? Alguém já? A Ilha do Marajó. Eu tive o privilégio de passar alguns meses com meu irmão lá em Belém do Pará, e toda tarde chove, pastor Messias, em Belém do Pará. Dá assim umas 3h30, 4, não é, irmã Jaqueline? Jaqueline, né? Umas 4h30, assim, presbítero Moab. Chove, e aí o pessoal diz, depois da chuva a gente se encontra no shopping, depois da chuva a gente vai fazer reunião, só vai lá, e quando está trabalhando, só vai largar depois da chuva. Então é quase praticamente certeza que chove o ano todo. Mas aquela chuva rapidinha é a chuva do cúmulos. Depois tem as nuvens um pouco mais altas, aquelas nuvens de 3 a 7 quilômetros, aí autoestratos, autocúmulos, aquelas nuvens que formam desenhos, que você começa a olhar para cima e começa a ver formações, começa a achar que está vendo coisa, né? E depois tem as nuvens mais altas, cirrocúmulos, chuvas mais pesadas, né, que chegam a ficar 7 até 12 quilômetros, e a nuvem mais pesada, a mais temida de todos, é a cumulonimbus. Essa é a odiada pela aviação, pelos pilotos. Tem piloto que decide ficar no chão enquanto essa nuvem está no local. Não tem quem faça o piloto entrar nessa nuvem. E se ele já estiver voando e vai passar por essa nuvem, ele faz a escolha de passar por cima, ele pode subir 13, 14 quilômetros, que é possível. Aviões, os equipamentos que conseguem chegar a 41 mil pés, 45 mil pés, podem passar por cima, ou ele decide curvar e passar totalmente por fora, às vezes perde 30, 40 minutos voando, para poder evitar a formação, ou ele fica no chão, ele não enfrenta. Porque se entrar nessa nuvem, tem pedra de gelo de tamanho de um carro, derruba mesmo, como nós já contamos aqui, algumas situações. Mas o Deus que Elias serve é um Deus que faz formação meteorológica do nada. Essa cumulonimbus, essa nuvem mais pesada, de 12 quilômetros de altura, é uma nuvem que passa até 2 dias para se formar. Não é do nada, ela vai juntando quantas nuvens, ela vai casando, daqui a pouco ela vai somando, vai tendo aquela distribuição de raios, que você vê as trovoadas, quando você começa a escutar aquelas trovoadas, é a cumulonimbus, nenhuma fala como ela fala, só cumulonimbus, né? Minha esposa, então, fica com o maior medo, nem da cama sai quando começa a ver aqueles trovões pesados, né? E aí, Elias, que é um homem de Deus, que era um profeta que não sabia sobre meteorologia, sobre informações nenhuma, Elias orou pedindo uma chuva abundante. A única, Moab, que dá chuva abundante é cumulonimbus. Precisava de 2 dias, só que Deus não precisa de 2 dias para fazer uma CB, uma cumulonimbus. Ele só precisa de um crente fiel, que tenha fé, que dobre os joelhos, que creia no final da crise, que creia no milagre, que creia que Deus vai mandar a chuva, que Deus vai responder. Quem crê? Só quem crê. Fica de pé comigo, aleluia. Ei, Deus só precisa de crente que crê. Naquele momento mais difícil da vida do profeta, já tinha tido concerto, já tinha tido culto, já tinha sido feito uma aliança, mas a seca tinha que acabar. Se a seca não acabasse, não voltaria o fruto da agricultura, os animais continuariam morrendo. E é com você que eu venho falar essa manhã. Você que está dizendo assim, se não chover agora na minha vida,
eu estou jogando a toalha. Se não chover agora na minha vida, eu vou largar tudo, vou voltar para o Brasil. Se não chover, Senhor, agora na minha vida, eu vou deixar até de ser crente, que eu não acredito mais. O Senhor está fazendo na vida de todo mundo e não está fazendo na minha vida. Eu estou falando com você que está dizendo assim: se não chover na minha vida, eu vou cometer uma loucura. Meu Deus. Pastor Miguel, teve gente que entrou aqui dizendo que ia se matar. Não faça isso. Ei. Você que está dizendo assim: se Deus não me responder, acabou. Eu vou dizer um negócio: se eu não tenho a fé de Elias, se eu não tenho a virtude de Elias, se eu não tenho a unção de Elias, se você não sabe, mas nós temos o Deus de Elias. Nós temos o Deus de Elias. Nós temos o Deus de Elias. Ei, sabe qual é o segredo para começar a chover na tua vida? Já abre os ouvidos esse Senhor, já estou escutando que o Senhor vai fazer um milagre. Já começa a dizer: eu vou clamar mais alto essa manhã. Eu vou dizer, eu vou crer que eu creio no Deus de Elias. Eu vou levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, chove no meu casamento, chove no meu trabalho, chove na minha família, chove no meu ministério, chove na minha casa. Ei, vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover na vida do teu filho que você deixou lá no Brasil e está dizendo assim: meu Deus, eu perdi meu filho para as drogas. Não, vai chover na vida dele. Vai chover na vida dele. Vai chover na vida dele. Se você está precisando de uma chuva e você quer vir à frente, vem à frente. Os pastores vão orar por você. A chuva de Deus vai cair na tua vida. Só se você crê na chuva. Só se você crê que chegou a hora. Só se você está dizendo assim: eu preciso da resposta urgente. Só se você crê na chuva. Pode vir à frente. Pode vir à frente. Aleluia. Ei, vai chover. Chegou o tempo de chover. Eu vim como profeta de Deus dessa manhã dizer para a tua vida: vai chover na tua vida, vai chover na tua vida. Vai chover, você não vai ser derrotado. Você não vai perder. Você não vai entregar os frutos. Você não vai jogar a toalha. Você não vai ser perdido na boneca. Eu quero convidar os pastores, os presbíteros, coloca a mão na cabeça desse crente que crê que vai chover na vida dele, que crê que chegou a hora, que crê que é tudo ou nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, fecha teus olhos, você que não vem à frente. Deus vai fazer chover na tua vida também. Deus vai fazer chover. Deus vai fazer chover na tua vida também. Deus vai fazer chover na tua vida. Vai chover nesse ministério. Vai chover na vida dessa igreja. Vai chover dons espirituais. O dom de cura, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, o dom da ciência, o dom de maravilha. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Em nome de Jesus. Deus, nós oramos, Senhor, para que essa crise acabe, Pai. Pai, está aqui a nova aliança. Está aqui, Senhor, um novo culto de adoração. Meu Deus, está aqui um novo compromisso, um novo pacto, Pai. Senhor, nós declaramos a chuva de bênçãos, a chuva de resposta, a chuva do maná celestial. Aleluia. Ei, você que está chovendo já, está chovendo na sua vida, cante. Abre a boca e cante, abre a boca e cante. Se pedimos, Jesus virá. Aleluia. Em nome de Jesus. Ô Manuel, faz. Manuel. Aleluia. Aleluia.
fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos, em nome de Jesus. Está repreendida a maldição. Em nome de Jesus está cortada a maldição hereditária. Está cortada a obra de feitiçaria. Está cortada a obra de macumbaria. Está cortada a obra espírita. Está cortada. O desejo de morte, o desejo de suicídio, o desejo de largar a caminhada. Ei, recebe da glória de Deus. Recebe da virtude de Deus. Deus está contigo, Deus está contigo. Deus está contigo, Deus vai fazer. Vai chover. Alamandora canda chora do candarai. Tequila sondorai candarai achu. Let it rain. Open the vaults of His heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the vaults of the heaven. Mais forte. Let it rain. Deus está renovando promessas neste lugar. Ei, você que não fala em línguas espirituais há muito tempo, recebe o renovo da parte de Deus. Fala em língua, fala em língua. Fala em língua agora, fala em língua agora. Fala em língua agora. Fala em língua, seja batizado. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado agora. Pede, 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 pede. E canda chuida, canda coma. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Está chovendo nesta manhã na tua família. Vai chover, vai chover. Aleluia. Abre as comportas do céu. Faz chover, vai chover. Pela fé nesta manhã, contemple um milagre na sua vida. Pela fé nesta manhã, faça feito Elias. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas pela fé o Senhor está mandando aquele milagre que você veio buscar nesta manhã. Uribicai show narabashei narabacai narabanaya. Arabanara bacura bashei narabacai chequetereba narabashou. Você que entrou nesta manhã com o coração apertado, dizendo para Deus: até quando, Senhor, eu vou viver esta vida? Deus manda te dizer nesta manhã que o tempo está chegando. Basta, está chegando o tempo daquilo que tu estás esperando. Uribicai show, uribicai naramanarabashei narebeconaramanaya. Continua na presença do Senhor. Só adora Ele, 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 só adora Ele. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eita Deus, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Vai chover.
Glória a Jesus. Glória de Norma. Norma, vem aqui, Norma. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Eu quero chamar os pastores para estar ungindo Norma aqui agora, por favor. Se pedirmos, O Senhor se faz presente neste lugar. Jesus virá. Nós estamos vivendo algumas turbulências na vida, na área de saúde e na vida da minha esposa. Já faz praticamente 15 noites que eu não durmo direito com a Norma. Mas Deus manda dizer: nesta noite, nesta manhã, Norma, chegou o tempo, é a hora. Vai parar hoje. Xarabacai, chouribicai, naramanarabaçoia. Se pedirmos, O inimigo trouxe uma seta de enfermidade para destruir a vida da Norma. Mas Deus está destruindo nesta manhã. Ela vai sair daqui boa em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero pedir a oração da igreja. Estenda as mãos para cá, por favor, igreja. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar agora. E essa dor vai sair agora em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és também o nosso Deus. Tu és o Deus de Elias. Tu és o Deus desta igreja. E neste momento, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, com toda a humildade do meu coração, Pai. Se ainda, meu Senhor, se ainda, Deus, se ainda, Senhor, ainda, Deus, Tu és Deus dos céus e Deus da terra. Eu quero agora, meu Deus, uma cura para minha esposa, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as enfermidades, todas as dores foi colocada na cruz do Calvário. Receba agora, receba agora, receba agora, receba a sua cura agora, Norma, em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Glorifique e exalte o nome do Senhor pela tua cura agora. Você vai dormir a noite toda. Você vai dormir, essa dor não vai te incomodar mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela cura da minha esposa. Eu te agradeço pela cura da minha esposa, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. Jesus virá como a chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, Aleluia. então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Oh, aleluia. O Deus que faz milagre está aqui nesta manhã. O nosso Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura no presente e vai curar no futuro. Então nesta manhã, o Senhor fez um milagre na vida da minha esposa. Nesta manhã o Senhor estendeu as suas mãos e Ele ouviu a oração deste lugar. E a minha esposa está sendo curada em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê nesta palavra, levante a sua mão e dê um brado de vitória e diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Tome seu assento glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Shai naramacho ikai shoko manarabashe keteremanaias. Eu creio no Deus que ainda faz milagres.
Aleluia.